Amém? Diz assim, Juízes 5:7. Já tinham desistido os camponeses de Israel, já tinham desistido, até que eu, Débora, me levantei. Levantou-se uma mãe em Israel. Amém? Eu vou ler de novo. Já tinham desistido os camponeses de Israel, já tinham desistido, até que eu, Débora, me levantei. Levantou-se uma mãe em Israel. Quando escolheram novos deuses, quando o povo se corrompeu, e a guerra chegou às portas, e não se via um só escudo ou lança entre 40.000 de Israel. Diga graças por mãe em Israel. Olha aqui para você entender até onde eu quero chegar. A Bíblia diz claramente assim: o povo, o povo de Israel voltaram a fazer o que era errado diante de Deus. E a história ela não muda muito não. O tempo vai passando e o povo as pessoas vão tomando escolhas na vida, e que por muitas vezes são escolhas erradas, que abre um portal, que abre uma porta, para que os demônios venham, para que os demônios entrem e destruam. O povo de Israel voltou a fazer o que era mal diante de Deus. Bispo, o que eles fizeram? Eles foram tomando decisões erradas e trazendo para suas vidas deuses. Pegando deuses e trazendo para suas vidas e abandonando a Deus. A Bíblia diz que o rei de Canaã se levantou com 900 carros de ferro e vieram e acabaram com Israel. Por 20 anos escravizaram Israel. 20 anos. E chegou um momento que nós lemos aqui, que eles desistiram. O povo desistiu de lutar, o povo desistiu de fazer alguma coisa pela vida, aqueles que eram para proteger Israel desistiram, a terra estava vazia, a terra estava deserta, não se tinha um escudo, não tinha ninguém para guerrear. Todo mundo tinha desistido. Todo mundo tinha desistido. Por isso que diz, ficaram desertas as aldeias de Israel. E eu, Débora, me levantei. Quando todos desistiram, me levantei por mãe de Israel. Diga graças a Deus. Bispo, por que na Bíblia está escrito que ela se levantou como mãe de Israel? Por que está escrito aqui mãe e a Débora se levantou como mãe? Porque sobre a vida da mãe existe autoridade de guiar a família, de guiar os filhos. Israel aqui tinha desistido, Israel aqui já tinha jogado a toalha. Nós não vamos fazer nada, porque nós não podemos contra Canaã, nós não podemos contra o rei de Canaã, nós não podemos contra o exército, contra 900 carros de ferro. Então eles desistiram, eles abriram mão. E o papel de Débora aqui é como se fosse o papel da mãe, de autoridade sobre a vida do filho, de direção sobre a vida do filho. Porque a mãe, ela precisa conduzir, ela precisa ter força, ela precisa ter autoridade na vida do filho.
Ela precisa lutar pelo filho. Ela precisa lutar pela casa dela. Por isso que está escrito aqui, Deus não deixa escapar nada. Me levantei como mãe de Israel. E você que é mãe que está aqui, você tem que se levantar como mãe da tua casa, como mãe dos teus filhos, como aquela que traz direção. Diga graças a Deus. A tua casa precisa de direção. Você precisa se levantar com força, com fé, dizendo para o teu filho como é que tem que ser. Dizendo para o teu filho qual é o caminho que ele deve seguir. Não fique esperando que o teu filho saiba decidir o que é melhor para ele, porque não sabe. A criança e o adolescente não sabe decidir nada. Não tem poder de decisão nenhum. Isso cabe a você. A direção da vida do teu filho tem que vir de você. O teu filho tem que ser conduzido. Diga graças a Deus. Conduzido. Por isso está aqui. Me levantei como mãe. Me levantei como mãe para Israel. Quando os camponeses, que é assim que está escrito na versão, quando os camponeses desistiram de tudo, eu me levantei. Porque na figura da mãe existe uma autoridade de direção, uma autoridade para conduzir. E a mãe que não conduz, e a mãe que decide ser omissa, decide desistir. Infelizmente, quando a pessoa ela é omissa na vida, a resposta vem lá na frente. Vai voltar. A tua omissão tem um preço. A tua omissão tem um preço. E às vezes a mãe, ela diz assim, olha, deixa que o meu filho escolha. Ele não vem porque eu deixo que ele escolha. A criatura tem 12 anos, 13 anos. Eu acho que o meu filho, tadinho, deixa ele escolher. Não foi não, porque ele escolheu. Ei, vem aqui. A mãe é direção. A mãe é quem conduz. A mãe não pode olhar para uma criança, para um adolescente e falar para ele, e aí? Você acha que isso aqui é bom para você? Você acha que isso aqui vai fazer bem para o teu futuro? Você precisa dar o futuro para essa criança. Você precisa dar o futuro para esse adolescente. E você está perguntando para ele o que é que ele acha, se aquilo vai ser bom para ele. Preste atenção. Deixa eu te dizer uma coisa. Um homem, para ter o cognitivo maduro, ele leva 25 anos. E você está perguntando para o adolescente o que é que ele quer da vida, porque ele pode escolher. Conduzir a vida de uma pessoa, isso não é brincadeira. Conduzir a vida dos filhos, mãe, isso não é brincadeira. O preço da tua omissão, o preço do eu não me posicionar, de eu não conduzir, de eu não falar, ei, para! Vai ser muito alto. Depois são os teus filhos entregues aos ursos para serem devorados. Depois são teus filhos entregues às drogas, porque se você decidir não conduzir, porque ele está escolhendo, o mundo vai. O mundo vai. Teu filho não tem poder de escolha. Você precisa conduzir a vidinha dele. Você precisa dar um norte. Quando ela se levantou como mãe sobre Israel, ela se levantou para levar Israel para a vitória. Ela se levantou para levar Israel, tirar ele do fracasso e trazer esperança para aquele povo, direção para aquele povo. Se fosse outra, que não tivesse o espírito de direção, de liderança, de força, tinha desistido.
tinha desistido, todo mundo desistiu. Mas ela continuou ali. Ela sabia a fé que ela tinha em Deus. E ela falou, isso aqui não vai terminar assim. Eu não quero saber se tem 900 carros de ferro contra mim. Eu vou no nome do Senhor. Esse é o espírito que tem que governar a nossa vida. Esse é o espírito que tem que ter na tua vida de liderança. Eu vou liderar a minha casa. Eu vou liderar os meus filhos. Eu vou liderar, não quero saber. Eu estou na direção de Deus, Deus é comigo. Está repreendido isso, está amarrado no nome de Jesus. Não aceito isso na minha casa, não aceito isso na vida do meu filho. Isso é cilada, isso é maldição, isso vai quebrar meu filho, isso vai destruir a minha filha. Eu não vou aceitar, porque quem lidera sou eu. Você pode dizer um amém, ou você está morto? Todo mundo já tinha desistido. Mas o espírito que Deus colocou na vida da mãe, eu estou falando de mãe, eu não estou falando de projeto não, eu estou falando de mãe. Eu estou falando de mãe, de quem tomou para si a autoridade que Deus deu. Amém? A mãe, ela tem uma coisa tão especial, não que os pais não sejam bênção, não é isso que eu estou dizendo. Eu sei que você está entendendo, mas a mãe tem uma coisa. A mãe tem uma coisa, a mãe tem uma pegada. A mãe, ela está ali e ela consegue resolver conflitos. Ela consegue fazer uma separação para que as coisas aconteçam melhor. Sim ou não? Sim. Quem é mãe aqui, levante a mão. Sim ou não? Sim. Sim. A mãe que recebe essa autoridade de Deus, ela luta fortemente pelos seus. O vizinho desiste, o parente de perto, o parente de longe desiste, o parente de perto desiste. Às vezes o pai desiste, mas a mãe está lá. A mãe está lá. Não vou desistir não. Não, fulano vai melhorar. Todo mundo está dizendo assim, não tem mais jeito não, meu filho. Hein, bispo? Tem mais jeito não, já se perdeu. Não tem solução para aquela pessoa não, minha filha. Seu filho já se perdeu. Não tem mais jeito não. Está nas drogas e depois que entra nisso aí não sai não. Mas a mãe está lá. No nome de Jesus tem jeito sim. E ela olha com carinho, ela olha com amor, ela olha com determinação. Então ela se levanta como Débora, a intercessora que não desiste. Todo mundo desiste, menos a mãe. Às vezes o filho é uma tranqueira. Já viram situação assim? Uma tranqueira. A vida da pessoa é uma bagunça. O menino é uma bagunça. Faz tudo errado. Chave de cadeia. E a mãe está assim, não, meu filho é maravilhoso. Não, meu filho, está todo mundo errado, menos o filho. Não tem umas criaturas assim? Né? Meu filho não. Porque a mãe, ela não desiste do filho. E Deus nos deu essa autoridade sobre a nossa casa. Essa autoridade, você precisa conduzir teu filho. E às vezes você diz, não, bispo, eu defendo o meu filho, eu luto pelo meu filho. E às vezes você está defendendo o teu filho das coisas aqui, carnal, material. Se alguém falar que o meu filho é feio, vai ter que se ver comigo. Se tirar desaforo no meu filho, eu vou lá. Se bater no meu filho, eu vou lá bater. Se falou que o meu filho não presta, vai ter que se resolver comigo. O filho está pintando miséria e ela está lá defendendo. O filho está falando um monte de besteira e ela não está vendo. O filho está fazendo tudo errado e ela não está vendo. Ela está defendendo, na cabeça dela, ela está defendendo o filho materialmente. Só que você tem que pegar essa força, que você vai lá na escola e briga, vai lá no vizinho e briga, e vai com não sei quem, que vai para a internet, que vai não sei para onde, para o Facebook, TikTok, Instagram, sei lá para onde. E defender teu filho é no mundo espiritual.
Você precisa defender teu filho no mundo espiritual. E existem mães aqui que estão abandonando os filhos no mundo espiritual. Escuta, viu, mãe? Você vai dar conta. Você vai dar conta do que Deus te deu. Então, quando uma mãe, ela vem na omissão, a consequência, o tipo de problema que ela tá preparando para vir, que ela tá semeando, é muito grande. A omissão de uma mãe, ela está preparando um problema imenso para a vida. Quem está entendendo o que eu estou falando? Ô bispo, então os pais hoje aqui escaparam, né? Quer dizer que os homens aqui, os pais escaparam. Tu não escapou, não. Porque esse se levantar é para você também. Amém? No nome de quem? Do Senhor Jesus. Vai para o capítulo 4. Capítulo 4 de Juízes. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor. Depois de falecer Eude, entregou-os o Senhor nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Hazor. Cícera era o comandante do seu exército, o qual então habitava em Harosete. Clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimiram durante 20 anos os filhos de Israel. Débora, profetiza, julgava Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Mandou ela chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naftali, e disse-lhe: porventura o Senhor Deus de Israel não deu o que, gente? Não deu o que? Ordem, dizendo: vai e leva a gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon, e farei ir a ti para o ribeiro de Quisson e de Cícera, comandante do exército de Jabim, com os seus carros e as suas tropas, e o darei o quê? Nas tuas mãos. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, o quê? Irei. Porém, se não fores comigo, não irei. E o interessante aqui, pessoal, é que o Baraque, ele era o capitão. Aqui ele era aquele que liderava, ou pelo menos era para liderar o exército de Israel para vencer essa guerra. Só que quando uma pessoa ela desiste, quando ela entrega os pontos, ela fica cega, ela não enxerga mais nada, ela não tem esperança. Se não vier alguém com direção, se não vier alguém com o Espírito Santo e sacudir, ela morre. E Deus já tinha falado. E ela falou assim: escuta, Deus já não tinha falado com você? Deus já não tinha dado a direção a você? Por que você não fez? E ele falou assim: ó, eu vou, mas eu só vou se você for comigo. Eu vou assumir essa guerra, mas eu preciso que você venha comigo. Veja bem, né? Como que é forte a presença de alguém que tem liderança. Como é forte a presença de alguém que está determinado. Como é forte a presença de alguém que conduz. A tua família precisa ser conduzida.
A tua casa precisa ser conduzida. E esse povo estava nesse estágio aqui, porque voltaram a fazer o que não agradava a Deus. E quando a gente faz o que não agrada a Deus, a gente fica sem proteção. E talvez a tua casa está sem proteção, porque você não está liderando, porque você não está dizendo o que tinha que dizer, porque você não está chamando a atenção da maneira que deveria chamar, porque você não está sacudindo da maneira que você precisa sacudir, porque você não está dizendo o caminho que eles precisam dar. Débora chegou e falou: ô cara, presta atenção, Deus já não tinha falado com você? Deus já não tinha dito que você tinha que pegar 10.000 homens e ir para a guerra? Deus já não tinha dito para você um monte que você tinha que subir? E de onde que você tinha que atacar a Canaã? Deus já não tinha dito que ia dar para você a vitória? O que você está fazendo aí olhando para mim? O que você está fazendo aí? Olha, os homens, tudo desistiram. E ele ainda olha para a cara dela, todo mundo perecendo, todo mundo arruinado. E ele olha para a cara dela e fala assim: tá, mas eu só vou se você for comigo, senão eu não vou não. Ela falou: eu vou com você, mas não é pela tua mão que vai ser destruído o rei de Canaã. Não é pela tua mão, não, é pela mão de uma mulher. Eu vou com você, frouxo, mole, sem noção, sem espírito, sem determinação, sem direção, sem poder no espírito, ou sem direção. Eu vou com você, mas ninguém vai dizer que vencemos por tua mão. Vai ser pela mão de uma mulher. E assim foi. Entende como isso aqui é forte? Quando uma casa, quando uma família está sem direção, o diabo entra e destrói. Você tem a missão, ô mãe, de conduzir os teus filhos. E essa conta você vai ter que acertar com Deus. Bispo, e se eu for à missa? Israel perecerá. E tem muitas mães aqui que hoje estão sofrendo. Tem muitos pais aqui que hoje estão sofrendo com seus filhos, porque foram omissos, porque não deram para eles, coitadinhos, a direção correta, mas foram coniventes com o pensamento deles, com a fala deles, com a atitude deles. E veja, mãe, muitas vezes você fala assim: mas eu já falei. Para de ser, para. Eu já falei com ele, eu já falei com ela. Você precisa se posicionar, você precisa estar no espírito, e você não pode abandoná-los espiritualmente. Você tem que conduzi-los espiritualmente, você tem que protegê-los espiritualmente. Por isso Débora disse: eu, Débora, me levanto como mãe sobre Israel, no nome de Jesus. Eu já falei, você é uma parva. Às vezes sabe o que acontece? A casa está um inferno, a família está um inferno, porque aquela que tinha que ter o espírito de Débora dentro daquela casa é a pior que tem. É a conivente com tudo. Você vai comer do fruto disso. E depois não adianta chorar. Eu já falei. Olha, Jesus, eu não posso nem falar o que eu queria. Não posso falar. Estou ao vivo e a cores, para o Brasil e para o mundo. Queria dizer umas coisas, mas a gente pensa, né, por sensatez. Sensatez é diferente de ser conivente, de não ter coragem de corrigir, sabendo que a coisa está errada.
E que isso vai te trazer problema, e problema sério, e às vezes pro resto da tua vida. Porque a mãe omissa, que não dá direção, traz abandono para os filhos, amanhã é a avó perdida. Hoje é a mãe omissa, amanhã é a avó perdida. Que além de perder o filho, ainda perde o neto. Compreende como isso aqui é sério? Ela, vamos meu filho, vamos para a guerra ao Baraque, pelo amor de Deus, você é o cara, rapaz. Eu só vou se você for. Acho que subiu 2 quentes, 3 fervendo nela. Eu não sei se ela tinha 1,5 m igual a mim. Mas eu te falo, sobe um negócio assim, ó, que eu me vejo com 2 metros. Umas mães que não têm postura. Veja, eu não estou falando de autoritarismo, eu estou falando de autoridade. Eu não estou falando de abuso com teu filho, eu estou falando de respeito ao ponto de abrir os olhos dele, pegar aquele menino e falar: você vai ouvir a sua mãe. Ai, ele quer. Deixa de ser parva. Deixa de ser sem noção. O teu filho precisa de você. O teu filho, a tua filha precisa de direção. A tua filha espera uma autoridade na vida dela. Quando os filhos não têm uma condução, quando os filhos não têm em casa uma autoridade, eles se sentem perdidos. Não se engane, se você pensa que você é amiguinha e não dá direção para o teu filho, ele vai te amar. Não, ele vai se sentir perdido. Sem apoio emocional, porque ele não tem uma autoridade, ele não tem alguém que conduza a vida dele para o bem, ele tem uma amiguinha mequetrefe. Ele tem uma amiguinha, uma passa, que não está conduzindo para a vitória, que não está protegendo, ele está sujeito a ser destraçalhado e destruído pelos ursos, pelas ursas. Então são famílias que vão sendo construídas sem estrutura alguma, todos desestruturados. É uma ameaça para a próxima família. Uma menina que não é conduzida pela mãe, ela é uma ameaça para a vida de um homem que entrar na vida dela. Um menino que não é conduzido da maneira correta, ele vai ser uma ameaça para destruir a vida da mulher que vai entrar na vida dele. E a culpa é sua. Ai, bispa, mas eu já falei tudo que eu tinha que falar. O cabra já tem mais de 18 anos, não estou falando disso. Já tem mais de 18 anos, barba na cara e paga os boletos, você só entrega para Deus e ora, porque já acabou a sua missão neste sentido. Aí ele vai se ver conduzir. Você grita tanto com os outros por causa do seu filho, você grita tanto com as pessoas, briga com a família inteira por causa da tua filha. Isso no material e no espiritual que você está fazendo. Porque depois o Vinícius vai escolher o que ele quer para a vida dele, e eu não vou poder contra essa decisão, mas hoje eu dou tudo que eu posso. Hoje você tem que dar tudo que você pode. Se escolher ser tranqueira depois, é ele com Deus e a vida. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Vocês entenderam, gente, como que isso é delicado, como que isso é importante? São teus filhos, é a tua casa. Ela se levantou como esperança para eles. Ela se levantou como um milagre para eles. E é assim que você tem que se levantar da tua casa, como esperança para a mudança, como um milagre para aquele filho, como um milagre para aquela casa, para aquela filha, para a tua família, mãe. Para a tua família. Às vezes teu marido não viu, mas você vê. Diga graças a Deus. E o diabo está lá. O diabo está lá. E às vezes a mãe, ela quer exigir essa liderança, né? Porque
Porque a mãe, ela gerou aquele filho durante 9 meses. Depois amamentou 3 anos. E ela não vai ter direito sobre a vida daquele filho depois? Ele vai querer conduzir a vida dele com 15, 16 anos? Está errado. Você tem que conduzir o teu filho até o dia da morte dele. Amém. Você é a mãe. Você não deixa de ser mãe. A mãe tem que estar ali para orientar, para educar, para conduzir, para repreender, para amar, para dar carinho. E quando uma mãe é guerreira, porque tem mãe que é frouxa, a pregação não é para essas mães frouxas, que tem problema de cabeça. Eu estou falando para mulheres que são mães de verdade. Quando elas exercem esse instinto de mãe, de cuidar, de proteger, de mostrar o caminho, de mostrar o que é certo, o que é errado, de conduzir, vai fazer isso agora, vai fazer isso aqui, é desta maneira, é conduzir, não é só falar. E às vezes vem um pai que é um pamonha. Ai, não fala assim com ela, não precisa ser desse jeito com ele. Você tem que falar para o seu marido, não se meta. Quem carregou 9 meses fui eu. Quem pôs os peitos para fora fui eu. Você não se meta. A mãe tem um poder que elas nem imaginam. É o poder de conduzir. É o poder de educar. Ele estava muito quietinho até agora. Eu falei assim, escapei hoje. Estava muito quietinho. É o poder de buscar o alimento. Olha aqui para mim. A leoa, escuta, é ela que vai à caça. Dá para você? Pergunta para o irmão. Chegou até aí? Chegou aí? Chegou aí para você? A leoa é quem vai buscar. A leoa, para você ver o espírito. Deus é maravilhoso, rapaz. Vai pegar um pintinho perto da galinha, deixa ela ver. Você pegar o pintinho dela, tu vai levar uma carreira, umas bicadas que tu não vai esquecer nunca mais. Bem na bunda, vai. Faz o teste, ela se arma. Quem já viu? Ai, gente, me ajuda, quem já viu? A leoa, além dela dar conta dos filhotes dela, ela ainda é capaz de proteger e cuidar do filho da outra. É ela. O pai é o cabeça, o pai tem que estar na direção, tem. Mas vamos combinar, não deixa os pais ouvir não, mas vamos combinar, quem é mãe aí? Quem é mãe aí? Vai, levanta, diga glória a Deus. Escuta, não adianta. Esse poder está nas nossas mãos. A gente trabalha, a gente cuida de casa, a gente cuida de tantas coisas, mas a educação do filho, eu diria que 90% da educação dos filhos estão nas mãos das mães. Ô mãe, 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 ô mãe. O Vinícius chama tanto mãe, mãe, mãe. Agora parou um pouco, me chamava tanto mãe, mãe que eu ficava até tonta. Eu digo, tantas mães num dia só. Às vezes o bispo Rio fala assim, que tanto que o Vinícius fala? E a gente é muito amigo. Eu ponho amigo aqui, entre aspas, porque eu sei dividir, tá? Deixa de palhaçada. Eu sou amigo do meu filho, eu sou amiga da minha filha. Eu sou a mãe que dirige e conduz a vida do meu filho. Mas a gente só vive agarrado. A gente é um grude. Ele sabe que pode contar comigo. Para dar nas orelhas, como para beijar muito e abraçar muito. É o meu amor. É a minha vida. E eu tenho o dever de conduzi-lo. Então tu deixa de ser tonta. Conduz esse menino. Conduz essa menina. E deixa essa conversa. Já falei. Me dá nos nervos. Amém? No nome de quem? Senhor Jesus. Conduza enquanto ainda dá tempo. Casou, bispo, está fazendo besteira, chegou na minha casa, vai levar a lapada. Diga glória a Deus. Vai levar nas orelhas. Amém? É isso que o bispo estava falando. Nós somos mãe e somos mães para sempre.
Não tem ninguém que deixa de ser mãe. É mãe, uma vez é mãe para sempre. Diga graças a Deus. Tu seja Débora e se levante como mãe sobre Israel, sobre a tua casa. Deixa de conversa fiada e bota esse povo para andar. Diga graças a Deus. Aplauda bem forte ao Senhor. Bem forte. A Bíblia diz que ela foi com Baraque para a guerra. 900 carros de ferro. Todo mundo armado. Mas ela disse, eu vou no nome do meu Senhor. E eles venceram a todos. Venceram a todos. Quando Deus está na família, quando Deus está na vida, Ele dá a direção. Ele dá a direção e você vence. Ele dá a direção e a bênção vem. Então, não desista do seu filho. Não desista da sua filha. Continue orando. Continue intercedendo. Intercedendo. Faça alguma coisa pela sua família. Para agora. E faça alguma coisa pela sua família. Abençoe os seus filhos. Abençoe a sua casa. Não deixe os seus filhos abandonados espiritualmente. Não deixa. Bispo, mas eu já falei no que é Deus. Continue orando. Enquanto isso, continue amando. Continue dando carinho. Respeita teu filho. Amém? Porque tem momentos que nós não os ganhamos para Jesus com palavras, mas com o nosso testemunho, com o nosso amor na vida dele.